Olá, sejam todos bem-vindos a essa Masterclass promovida pela Unidade do Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza. Eu sou Alexandre Gaspar, supervisor educacional, responsável pela Regional de Itapeva e Registro. Estamos iniciando o semestre no período de incertezas, nossas aulas terão início de forma remota. Essas Masterclass fazem parte de uma estratégia que nós pensamos para passar por esse momento. Momento que exige muita empatia, criatividade, paciência e, principalmente, momento de mudança de paradigmas, de aprendermos coisas novas, adquirirmos novas competências. E dentro desse contexto, nós convidamos especialistas para palestrar sobre temas atuais, geralmente temas transversais, que podem contribuir para nossos alunos, professores, servidores e gestores de nossas escolas. Então, hoje, nós temos o prazer de contar com a presença do professor Gretz para apresentar o tema A Força do Entusiasmo. Eu não posso deixar de comentar que o professor Gretz é itapevense, grande amigo e parceiro de longa data. Em 2012, realizou uma palestra para a ITEC de Itapeva, que à época eu era diretor. Contou com 1.200 espectadores, entre alunos e comunidade itapevense. O professor Gretz é conferencista em todo o Brasil e no exterior. Já fez mais de 5.500 palestras nos últimos 35 anos. Foi citado em pesquisa da revista Exame como um dos 10 palestrantes mais contratados pelas empresas brasileiras. 5 vezes campeão do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos na categoria Palestrante do Ano. É autor de 14 livros. Tem como clientes mais de 3.500 empresas, entre as quais Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Ford, General Motors, Fiat, Toyota, Renault, Petrobras, Shell, Uzi Minas, Banco do Brasil e por aí vai, a lista é longa. O senhor Salim Matar, presidente da Localiza, assim definiu o professor Gretz. É dotado da virtude de se comunicar bem e a sensibilidade para encantar pessoas. Suas palavras penetram no coração e na alma das pessoas. É com muita honra que passo a palavra ao professor Gretz. Seja bem-vindo. Obrigado. Era o ano de 1260. Marco Polo, comerciante e viajante que morava em Veneza, saiu em direção à China. Passou ali pelo Mar Adriático, entrou pelo Estreito de Bósforo, quando chegou em Constantinopla, desembarcou e ali, a cavalo, continuou a sua viagem para a China. Depois de semanas e meses viajando, passando por desertos, por lugares difíceis e perigosos, ele chegou na capital da China. E quando chegou na capital da China, o imperador Kublai mongol convidou-o para um jantar. E no jantar, o imperador disse: Marco, me fale da sua viagem. E ele disse: eu falo, imperador, mas não se esqueça, quem faz a narrativa não é a boca de quem fala, é o ouvido de quem ouve. E Deus me inspire a colocar as palavras apropriadas nesse momento, que possa atingir o seu coração, a sua mente e possa ser útil em sua vida. Lembra da história do semeador? E saiu um homem a semear. Uma semente caiu entre espinhos, outra semente caiu entre pedras, uma caiu na beira da estrada e outra caiu em terra fértil. A que caiu entre os espinhos sufocaram. A que caiu entre as pedras, a raiz era curta, veio o sol e ela se queimou. A que caiu na beira da estrada, os pássaros comeram, mas aquela que caiu em terra fértil multiplicou 100%. E todos os recados que foram passados hoje a você possa cair também em terra fértil e que possa ajudá-lo a rever as suas atitudes, que possa ajudá-lo a ter entusiasmo pela vida, enfim, que possa ser útil na sua vida pessoal, na sua vida de estudante e na sua vida espiritual também. Eu costumo ilustrar as minhas palestras com histórias, porque quem conta a história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. Recentemente encontrei uma senhora no aeroporto, recentemente que eu falo, em dezembro, encontrei uma senhora que já tinha me assistido há 30 anos atrás e ela ainda lembrava das histórias que eu havia contado
na palestra, porque quem conta a história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. Então, todos vocês que estão me ouvindo, sempre que vocês quiserem passar um recado para alguém, conte uma história, porque através das histórias as pessoas poderão entender o que você está querendo dizer. Eu vou contar uma outra história para vocês. Um rei chamou todos os seus sábios numa sala e fez 3 perguntas. Eu quero saber qual é o momento mais importante da minha vida, qual a pessoa mais importante da minha vida e qual a missão mais importante a ser feita nesta vida. Veja que pergunta difícil fizeram ao rei. E depois de semanas, os sábios voltaram ao rei com a resposta. Rei, o momento mais importante é o agora. A pessoa mais importante é a pessoa que está do seu lado. A missão mais importante é fazer esta pessoa feliz. Que essa seja a sua bandeira. Tudo que você fizer, você faça de coração. Até porque o apóstolo Paulo fala, atenda a Deus, assim como você atende a Deus de todo o coração, também atender as pessoas, porque isso volta para você, é como bênção, volta, é como o retorno. E uma das coisas que nós precisamos aprender no nosso dia a dia é saber ouvir a equipe. Ninguém conhece melhor o trabalho do que aquele que executa. Às vezes nós vemos uma pessoa que se forma e vai trabalhar com alguém que é operacional. Ele não tem a experiência que você tem da escola, mas ele tem a experiência da prática. Vamos pensar no técnico de edificação. Tem alguém lá, um pedreiro lá, que talvez ele tenha um lado prático, ele conheça muito, e você conhece o lado teórico. Então, sempre que você for ter contato com essas pessoas, procure ouvir essas pessoas, porque elas têm informações muito importantes para a sua vida profissional. Todos nós buscamos o comprometimento. E você, quando se formar e tiver uma equipe, você vai ter pessoas comprometidas. Os diretores da escola querem professores comprometidos. Os que dirigem querem servidores comprometidos. E como é que a gente consegue o comprometimento das pessoas? Não é uma fórmula mágica, é uma fórmula matemática. Que é assim, ó, quem participa se envolve. Quem se envolve tem influência. Quem tem influência tem posse. E quem tem posse está comprometido. Então, o comprometimento é fruto de você saber ouvir as pessoas. Porque, repito, ninguém conhece melhor o trabalho do que aquele que executa. E uma frase que eu gosto sempre de usar nas minhas palestras é que a arrogância precede a ruína. Ser humilde é você saber e ter vontade de ensinar. E ser humilde também é você ouvir, querer aprender com quem sabe. Então, tem 3 tipos de pessoas. Escute bem vocês que estão, jovens que estão me assistindo, pessoas já mais vividas, professores, servidores, diretores, todos vocês. Tem 3 tipos de pessoas. Aquele que não aprende com os seus erros, que é o idiota. Aquele que aprende com os seus erros, que é o inteligente. E tem aquele que aprende com o erro dos outros, que é o sábio. O urso, o lobo e a raposa foram caçar. E cada um matou um coelho. Aí colocaram os coelhos ali no chão e o urso disse, como é que vamos dividir? O lobo disse, um para você, urso, um para mim e outro para a raposa. O urso não gostou da divisão e foi em cima do lobo e o matou e comeu. E aí, o urso vira para a raposa e fala assim, como é que vamos dividir? A raposa disse, você fica com o coelho que o lobo sugeriu, você leva também o coelho do lobo, já que você o matou, e leva o meu coelho também, porque eu não gosto de coelho. E foi entrando na mata. E quando eu já estava dentro da mata, o urso perguntou, ô raposa, com quem você aprendeu isso? Ela disse, eu aprendi com o lobo. Então, aprender com o erro dos outros demonstra sabedoria. Vocês sabem que vocês têm que, quando vocês andam de carro, tem que usar cinto de segurança. Vocês sabem que não pode ultrapassar em lugares perigosos. Vocês que usam moto sabem que é um equipamento muito perigoso, tem que estar muito atento quando você está numa moto. Vocês sabem que não podemos ficar dirigindo e ficarmos no celular atendendo, e nem paciente que dirige passando o WhatsApp. São riscos.
Então, se nós olharmos na nossa vida, nós vamos ver uma série de coisas que já aconteceram, que deu errado e que nós podemos usar. Isso chama-se queimar etapa na vida. Então, sábio é aquele que aprende o erro dos outros. Quando eu estive na Mongólia, ali, eu saí de Moscou de trem e fui até a China de trem. Andei 12 dias num trem, andando a 60 por hora. Eu amo andar de trem. É uma das coisas que eu mais gosto. Já fiz de Toronto a Vancouver de trem. E aí, quando eu vou a Itapeva, eu sempre vou visitar a estação lá, porque eu tenho saudosas lembranças quando eu ia de Itapeva até São Paulo de trem. E essa viagem de trem que eu fiz, eu saí de Moscou e passei ali para o Lago Baikal. O Lago Baikal tem 20% da água doce do mundo. Esse lago é tão grande, se ele fosse esvaziado, para enchê-lo, olha, Gaspar, precisaria que todos os rios do mundo ficassem um ano jogando água dentro desse lago. Imagina o tamanho dele, ele tem 40 metros, você vê 40 metros de profundidade, você vê os peixes limpos, e lá tem mais de 1.000 plantas, é uma diversidade muito, muito grande. E tem animais também lá que moram o sujão, que faz o famoso caviar. Então, ali foi um dos lugares mais maravilhosos da minha viagem, passando ali, o trem passou bem devagar, e eu fiquei na máquina. Se vocês olharem no meu WhatsApp, lá no perfil, tem essa foto, eu curtindo esse momento da viagem. E aí, continuamos viagem, cheguei na Mongólia, Ulaanbaatar, que é a capital mais fria do mundo, e ali eu fui um guia, fui visitar um local onde supostamente é o túmulo de Gengis Khan. Gengis Khan foi um grande guerreiro mongol, eles fizeram lá simbolicamente um túmulo, e dele lá tem uma frase. Essa frase ele falou para 1.120 chefes de tribos. Ele disse o seguinte: a China nos pressiona, a Rússia nos pressiona, e nós vamos virar escravo ou dos russos ou dos chineses. Nós só temos uma alternativa. Nós temos que nos unir. Diz uma frase que corre o mundo: sozinho, nós vamos mais rápido. Juntos, nós vamos mais longe. Que essa seja a bandeira de todas as ETECs, juntos, juntos. Quem dirige, servidores, professores, os alunos, os pais dos alunos, temos que ter essa... Por que sozinho eu vou mais rápido? Porque sozinho você manda e alguém obedece. E por que juntos vamos mais longe? Porque nós ouvimos, e aí entra o que eu falei para vocês da participação, que a participação gera o comprometimento. E sempre, em qualquer atividade que vocês estiverem estudando, que vocês forem praticar depois de formado, vocês têm que primar pela excelência. E a excelência é uma das coisas maravilhosas do mundo, Gaspar, porque ela não tem fim. Eu vou tentar representar aqui para vocês, graficamente, o que é excelência. Então, você imagine que desta caneta, essa caneta aqui, estivesse 50 metros, ok? 50 metros. Você anda a metade, ficou 25. Você anda mais a metade, ficou 12,5. Aí você anda mais a metade, vai andando. Você anda de metade, metade. Eu pergunto para vocês, quando que você chega no final? Esse é um teorema de limites. Matemática nunca foi meu forte, mas você nunca chega no final. Porque a hora que estiver faltando 0,0000001 é a metade de 0,0001. Então, não tem fim. Essa simbologia, Gaspar, da excelência. E é isso que nos motiva a viver, a sempre nos aprimorar. A excelência não tem fim. Toda empresa, toda profissional que achou que chegou, quando você acha que chegou, só tem um caminho. Qual é? Voltar. Voltar. Por isso que tem muitas empresas que foram líderes no mercado e que hoje não existe mais. E assim você também, quando você se formar, que você sair, você tem que continuar lendo, se aprimorando. Eu sou palestrante há 40 anos, eu leio um livro por semana. Às vezes eu leio um livro... quando estive lá viajando no Nilo, de Lux a Assuã, eu levei para ler, eu sempre levo um livro que está ligado muito ao local que eu estou viajando. Aí eu levei um livro da Agatha Christie, que chama-se Morte no Nilo. E tudo aquilo que ela falava no livro, eu via
nas margens do rio. Então, fui lendo o romance dela e fui presenciando. E aquele livro me deu uma frase de presente, mas é bastante. A frase que ficou é esta: ó, o que não se compra, se conquista com um sorriso. O que não se compra, conquista com um sorriso. Eu quero dizer para vocês, professores, servidores, alunos, o sorriso é uma grande ferramenta. A menor distância entre duas pessoas é o bom humor. Porque quando você apresenta o bom humor, você consegue passar para as pessoas o que você sabe e as pessoas também se sentem bem de passar para você. Então, e humor não é contar piada, viu, pessoal? Humor é o quê? É um estado de espírito. Então, a excelência é muito importante, principalmente para esse momento difícil que nós estamos vivendo. E que nós temos que buscar, então, a excelência. O que estamos fazendo? O protocolo está aí. Nós temos que usar o gel. Eu uso o gel, Gaspar, há mais de 15 anos. Era um costume meu. Eu, quando saía viajar, que eu viajo pelo Brasil todo, eu já fiz palestras em todas as capitais do Brasil. Em cidades grandes. São mais de 5.000 palestras. Se eu esquecer o gel em casa, eu compro na farmácia. Então, para mim, isso aqui é um protocolo que eu já vinha fazendo. E as máscaras também, que está sendo recomendado. Então, eu queria tomar liberdade de lembrar a todos vocês, cada município tem um protocolo. Então, nós temos que seguir o protocolo, porque são pessoas que estudaram, são pessoas que verificaram e estão nos orientando. Aí entra a disciplina. Quanto mais nós formos disciplinados com relação aos procedimentos, ao protocolo, mais rápido nós poderemos, então, comemorar a nossa vitória e estamos esperando aí que, em breve, chegue também uma vacina para poder ajudar. Mas esse momento difícil que estamos vivendo vai passar e, com a disciplina de todos nós poderemos, então, antecipar o fim desta pandemia. Quando eu estive em Modena, na Itália, que é a cidade do Enzo, do Pavarotti também, e lá eu fui visitar o museu do Enzo Ferrari, um museu grande, de todas as obras que o Enzo fez, e tinha uma frase, quando a repórter perguntou assim: "Senhor Enzo, qual foi a vitória mais bela da sua vida?" Achando que ele fosse se reportar ao passado, mas ele disse: "A vitória mais bela da minha vida é aquela que ainda está para acontecer." Olha que recado lindo. A vitória mais linda da sua vida é aquela que ainda está por acontecer. Que esta também seja a sua bandeira. Eu sei que é da direção, os professores, servidores, os jovens, e sempre acredite que a melhor vitória da sua vida é aquela que está por acontecer. Quando alguém faz um aniversário, eu sempre falo que o aniversário se assemelha ao livro da vida. Nós não sabemos quantas páginas tem o livro da nossa vida, porque isso pertence a Deus. Mas, com certeza, esta página que você está vivendo hoje poderá ser a melhor página da sua vida. Eu gosto de falar muito nas minhas palestras, e às vezes me contrato a minha palestra com o título motivação, entusiasmo. E eu costumo dizer que a motivação é uma porta que abre por dentro. A motivação é uma porta que abre por dentro. Você não pode motivar as pessoas. Você pode criar mecanismos para que a pessoa se motive. Veja vocês, às vezes vocês, para levantar de manhã para ir para a escola, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é mais difícil. Mas no sábado, que você tem um jogo de futebol, ou você tem um passeio, ou você tem uma coisa que você gosta, ninguém precisa chamar. Você levanta animado. Então, o que é aquilo? É porque você está motivado para fazer aquilo. E eu queria, então, passar para vocês as 3 chaves da motivação. A primeira chave da motivação chama-se desafio. O ser humano ama desafio. Fizeram uma pesquisa de quais são as 6 coisas que a pessoa mais quer na sua vida. O salário ficou em sexto. É importante, mas está em sexto. A primeira coisa que as pessoas querem são desafios. E eu tenho certeza que vocês todos, se vocês fizerem um bom curso, aproveite esse momento do que o professor fala. Sabe quando, a finalzinho da aula, o professor está falando um assunto importante, você já fica arrumando material, já fica impaciente, e quando aperta o sinal, você já sai. Aqueles momentos finais, se vocês tomassem na sua vida aqueles momentos finais de aula, que às vezes você já não está mais prestando atenção, vão fazer falta para você. O Gaspar, eu tenho um costume, quando eu vou ao médico,
eu vou ao dentista, eu vou em qualquer profissional eu sei que a situação que ele vai ter que fazer requer um pouco mais de experiência dele, eu faço essa pergunta: você ficou até o final da aula? Porque o final da aula é a hora que o professor, às vezes, dá algumas dicas. Então, aproveite essa época que vocês estão aí estudando, levem a sério os estudos, às vezes tem trabalho em grupo, né? Eu sei que você não faz parte desse time, mas tem pessoa que só assina lá, nem fez o trabalho, não participou do trabalho. Não participe, aproveite esse momento que vocês estão com o professor, que se preparou, que está disposto a ensiná-los, porque lá na frente vocês vão lembrar. Gaspar, eu fui aluno do seu avô, professor Gaspar, e olha, ele me ensinou crase quando eu estava na segunda série, depois ele foi professor novamente na quarta série, me ensinou crase, e eu não levei a sério crase. Hoje, quando eu vou escrever, sabe que vai crase, aí eu ponho um risquinho assim, bem fininho, para a pessoa não saber se é crase ou é a sujeirinha do papel, porque eu não sei como é que eu não consegui. Por quê? Porque eu não levei a sério. E não é difícil as regras da crase e de outras coisas também. Então, é muito importante que você aproveite esse momento. Então, o desafio. O ser humano ama o desafio. Então, você que tiver a sua equipe, dê desafio para eles. Professores, dê desafio para os seus alunos. Então, todos vocês são movidos, primeira coisa, desafio. Por que tem pessoas que trocam de emprego, sabia? Trocam de emprego para um outro emprego para ganhar até menos? Ou, às vezes, aceitam um cargo, né, Gaspar? Que porque vai exigir bastante viagem, ficar longe da família, mas por quê? Porque tem desafios. Eu tenho certeza que já aconteceu isso na sua vida, se não estiver acontecendo agora, nesse momento, com esse desafio. Então, desafio. E a segunda coisa que motiva o ser humano é elogio. Elogio. Uma mulher cozinhava para a família há mais de 30 anos. E nunca ninguém falava nada. Um dia, chegaram para almoçar na mesa, só tinha capim. Capim. Só capim. Aí a nora disse: capim, sogra. Eu falei: capim. Eu cozinho para vocês há mais de 30 anos. Nunca falaram nada. Eu pensei: será que eles não comem capim também? Então, entendeu a historinha? Então, do elogio, do reconhecimento que nós temos que ter com as pessoas. Quantas pessoas são úteis para nós? No meu trabalho, como palestrante, eu tenho em São Paulo o Jorge, é um cearense, é o taxista. Há 30 anos, Gaspar, que o Jorge me leva. Aquela vez que nós nos encontramos em Avaré, que me fala a memória ali, quem me levou foi o Jorge. Há 30 anos que o Jorge me leva, porque às vezes não tem avião colocando, e é uma pessoa que faz aquele trabalho com qualidade, com excelência. E esses dias, ele está sem trabalhar, 3 meses e meio. Eu liguei para ele: Jorge, como é que está? Quer que eu adiante algum valor para você, para nós depois ir acertando em viagem? Porque ele é meu parceiro. E esse momento que estão passando é o momento de você olhar para as pessoas e ver se você pode ajudar as pessoas. Nós não conseguimos nada sozinhos, é tudo equipe. A Solange, que me acompanha aqui, Gaspar, que nessa parte nós fizemos a técnica aqui, também está comigo há mais de 25 anos. Me ajudando, trabalhando, lutando pela empresa, fazendo os negócios. Então, são pessoas, todas as pessoas, equipe, são importantes para nós. O senhor Gustavo, que cuida dos meus livros, são pessoas, a minha família, minha esposa, quantas vezes eu peguei a camisa para colocar no evento, a mala, e a camisa está tudo certinho. Quantas vezes a minha esposa foi arrumar a mala e ela puxou aquela linha e saiu o botão. Aí vai lá, arruma e coloca na mala. E a gente esquece disso. Eu nunca contei uma placa em casa: hoje eu arrumei 5 camisas. Então, nós temos que aprender a elogiar. E hoje as mulheres, para fazer o registro, 52% dos eleitores do Brasil são mulheres. E hoje a mulher tem jornada dupla. Trabalho, vão, seus desafios. Em casa tem um compromisso com a família, com os filhos, com a administração da casa. Realmente é uma jornada dupla. E aí eu queria dar os parabéns aí a todas as mulheres, porque serve de exemplo. Eu sempre digo, quando eu faço palestras de convenções de vendas, se você estiver disputando com uma colega mulher, se conforme com o segundo lugar, porque
ela vai chegar em primeiro. Porque mulher tem uma coisa muito forte que é a chamada ambição. E ambição não é pecado, viu, pessoal? Pecado é inveja. Eu não tenho, não quero que você tenha. Ambição é uma coisa saudável. Eu quero chegar lá. Eu vou, então, conquistar isso aí. Então, o elogio. E outra coisa, o elogio tem que ser focado. Você não pode chegar e dizer assim, eu gostei do jantar, eu gostei do almoço. Quem fez o almoço não vai entender. Eu gostei do almoço, que estava muito bom, é a salada de tomate com cebola. Então, focado. E quando você for elogiar um colaborador seu também, eu gosto de você porque você sempre chega no horário e que você fica depois do expediente trabalhando quando precisa, sem ficar mal-humorado. Então, você tem que ser específico. O elogio é muito forte. Se você praticar isso aí, as pessoas vão sentir-se bem e vão ficar motivadas. E o terceiro desafio qual é? O terceiro desafio é reconhecimento. Reconhecimento. E vocês sabem qual foi o maior reconhecimento que eu tive na minha vida? Foi aí em Itapeva. Eu estudava no Grupo Coronel Acácio Piedade, fazia o primário, com 7 anos de idade. A minha professora era Dona Marília Gatti, e lá tinha um costume. Todo mês, depois do recreio, era chamado na frente os 3 melhores alunos de cada classe. Mas eu fui um aluno mediano. Para vocês que estão me assistindo aí, se conforme, eu era um aluno mediano. E eu até hoje ainda sonho com prova de matemática, de tanto que a matemática, para mim, era difícil. Eu gostava das humanas, história, geografia. Mas nós temos que estudar todas, porque todas é que fazem, então, a nossa formação acadêmica. E eu nunca imaginava que ia ser chamado. Um dia, chovendo, eu ouvi o meu nome. Eu saí a passos largos, subi aquela escada de 8 degraus e peguei o boletim na mão da severa e austera diretora, dona Durvalina. E todos os outros alunos lá ficavam perfilados e batiam palmas. Eu só fui lá uma vez, mas foi um dos reconhecimentos mais importantes que marcou a minha vida. Então, resumindo, são 3: atividade física, o elogio, o desafio, o elogio e o reconhecimento. Pratique isso, não só no seu trabalho, na sua vida. Sempre que você fizer isso, as pessoas vão sentir-se motivadas e vão se sentir comprometidas, que é aquilo que nós procuramos de todas as pessoas. E é importante que sentir-se útil torne uma condição de equilíbrio do ser humano. Então, dessa forma, ser produtivo não é um dever do homem, é um direito. Todos nós temos o direito de ser produtivo, de dar o nosso melhor. Mas você estava falando, quando me apresentou, sobre a força do entusiasmo. Eu escrevi um livro com esse título, A Força do Entusiasmo, e que, por sinal, eu dediquei à minha querida Itapeva. O que é o entusiasmo? Eu costumo dizer que o otimista acha que vai dar certo. O entusiasta faz dar certo. São essas pessoas que fazem a diferença no atual momento que o Brasil e o mundo estão vivendo. O pessimista, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade. O entusiasta, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. E é essas pessoas que fazem a diferença. Eu quero ter entusiasmo, professor. Como é que se faz? Não é eu quero ter. Tem um dever de casa. Uma das coisas muito importantes que eu quero registrar com vocês é a atividade física. Vocês devem estar acompanhando pelos jornais, que uma das coisas que nos protege dos vírus, dos germes, usar germes é o vírus, o fungo e as bactérias. Todos esses 3 pertencem aqui à casa dos germes. Então, nós somos sujeitos a esses germes. Por que algumas pessoas contraíram o Covid e tiveram só um sintomazinho e outros se agravaram mais? E aí quero até dar meus sentimentos, né? Que a gente sempre fica falando em números, e eu sei que algumas pessoas perderam amigos, entes queridos, então nossa solidariedade com essas pessoas que essa pandemia deixou marcado no seu coração. Infelizmente, muitas pessoas partiram. Mas por que tem pessoas
mais fortes. É aquilo que se fala da imunidade. A imunidade. O que dá a nossa imunidade? Uma das coisas é a atividade física, os alongamentos. Não é só para gente idoso, não, como eu, não. É para todas as pessoas têm que fazer a atividade física. E a segunda coisa é a alimentação. Alimentação saudável. Isso dá disposição, que dá energia para as pessoas. Então, atividade física, alimentação e vida equilibrada. Vida equilibrada com o seu salário, vida equilibrada na família. Eu vim de família simples em Itapé. A primeira blusa de lã foi a minha irmã que me deu, a minha irmã Helena. E a blusa era branca, Gaspar, e eu gostava de vermelho. Naquele tempo, nos anos 50, né, ele podia gostar de cores que não tinha influência de tendências. Eu queria vermelho, eu fui lá, comprei aquela tinta Guarani. Falei, minha mãe, tinge essa blusa de vermelho. Ela tingiu, encolheu, Gaspar, encolheu. Eu fui na igreja com a mão assim, encolhida, porque para ninguém perceber que tem encolhido, assim. Sempre que você vê alguém com a mão assim, pessoal, pode saber que a blusa é curta. A pessoa está assim, faz só assim para não aparecer. Aí eu fui na igreja, quando eu entrei, uma voz falou assim, é a branca que ele tingiu. Aí olhei e pensei, demônio mandou alguém aqui para tirar a minha paz. Mas é uma vida simples que eu tive e que tenho boas lembranças, porque o caráter e a ética a gente aprende em casa. E às vezes os pais, as mães são repetitivos, mas eles querem o melhor para nós. E eles nos orientam, nos falam. Então, acho que ninguém, lá no final da vida, se arrepende de ter ouvido demais os pais. Não, os pais nos orientam, os professores nos orientam, os servidores também. Eu tenho saudosa lembrança do servidor do Grupo Coronel Castro Piedade, o senhor Guilherme Marto, que nos orientava, que falava, que sempre conversava. Quer dizer, é tudo uma comunidade, é toda uma família que tem que ter todo esse entrosamento, essa gentileza, o poder da gentileza. Se eu soubesse essas forças, essas palavras, dá licença, muito obrigado, foi muito bom, perdão, desculpe, essas palavras aí que movimentam, que sustentam o mundo, que criam um ambiente. Pratique isso em sua vida. Eu estou falando para você, então, para ter entusiasmo. E a outra coisa para ter entusiasmo, eu sempre cito das atitudes da águia. Né? Eu escrevi um livro, Voando como a Águia, e a águia, quando mergulha para pegar um peixe, ela pratica 20 atitudes, que é determinação, que é foco, que é meta, que é agilidade, que é velocidade. Tudo isso aí faz a diferença em nossa vida. Nós estamos vivendo um momento difícil. Nós temos que ter fé e esperança. E o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas você tem certeza de que vai acontecer. Tem uma história de que uma lenda, né, de que a peste ia indo para uma cidade e encontrou um sábio. E o sábio perguntou, onde você está indo, peste? Eu estou indo naquela cidade. O que você vai fazer? Eu vou matar 10.000. Passado algumas semanas, o sábio encontrou novamente com a peste e disse, peste, você mentiu para mim, você disse que ia naquela cidade matar 10.000, mas você matou 100.000. Ele falou, não, eu só matei 10. Os 90.000 morreram de medo, por favor. Então, essa história me lembra outra história da fé, que uma região estava há 6 meses sem chover. E aí eles saíram para ir à igreja para pedir a Deus que mandasse chuva. Quando eles estavam saindo toda a família, a menina de 12 anos pegou um guarda-chuva e pendurou no braço. E o pai disse, vai levar o guarda-chuva? Fazem 6 meses que não chove. E a menina disse, nós não vamos lá pedir para chover? Então, o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que não se vê, mas você tem certeza de que vai acontecer. E a outra palavra importante nesse momento é esperança. Quem estuda o ser humano diz que o ser humano vive 40 dias sem comer, 4 dias sem beber água, 4 minutos sem respirar, mas não vive nem um minuto sem esperança. Você lembra daquela frase que estava lá nos almanaques de farmácia? Escrito assim, a esperança é a última que morre.
Eu queria convidar todos vocês a mudar essa frase para dizer: a esperança nunca morre. Então, que a fé e a esperança esteja presente no seu coração, na sua mente, todos os dias. No livro, Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, tem uma frase lá no finalzinho do livro, da doutora Olívia, que diz o seguinte: a vida começa todos os dias. Nós passamos momentos difíceis no primeiro semestre, entramos agora no segundo semestre, estamos fazendo os ajustes ainda. E esses ajustes, Gaspar, alguém me pergunta qual seria uma das consequências desse momento. Eu sempre digo, vai acelerar aquilo que estava em andamento, que estava para acontecer. Eu estive em Israel no mês de outubro, escuta essa história, e lá tinha um debate na televisão de dois professores. Um era a favor do ensino à distância e outro era contra. Isso em outubro. Eu lhe pergunto, e agora? Você acha que eles estão debatendo ainda um a favor, um contra? Os dois estão se unindo para ajustar o ensino à distância. Vê como as coisas mudam. Então, a pandemia trouxe muitas coisas, nós podemos falar depois ainda, sobre mudanças que vão atingir a minha vida, enfim, a vida é de todas as pessoas. Mas não se esqueça, a vida começa todos os dias. Eu fui pescar lá no Pantanal Mato Grossense, e aí eu estava no barranco pescando, aí no Porto Jofre, e tinha um senhor dentro de uma canoa pescando, assim uns 5 metros. E Gaspar, ele pegava um peixe, e quando o peixe era grande, ele jogava no rio novamente. E quando o peixe era pequeno, ele colocava na canoa. Quando o peixe era grande, ele jogava no rio. Quando era pequeno, ele colocava na canoa. Eu fiquei olhando aquilo. Na terceira vez, eu falei assim, o senhor não está fazendo errado? O senhor não devia ficar com o peixe grande e jogar o pequeno? Sabe o que ele disse? É que a minha frigideira é muito pequena. O que é a frigideira? São os nossos sonhos. Eu queria, então, que todos vocês que me assistiram tivessem sonhos. E os sonhos só se realizam quando você faz dever de casa, quando você se dedica, quando você estuda, quando você tem a ética, quando você tem o caráter, quando você tem essa preocupação de dar o melhor de si. Tudo que você fizer, dê o melhor de si. O que é capricho? Capricho é fazer o melhor. Eu não posso terminar isso aqui, ou não posso fazer essa aula aqui, porque falta um equipamento, falta alguma coisa. O que é capricho? Capricho é fazer o melhor com o que você tem. O que você tem. E depois, quando tiver mais, você faz. Quando eu morava ali no interior, aí em Itapeva, a minha mãe tinha um fogão a lenha. Fogão a lenha, tudo escuro, porque a fumaça. Mas uma vez por mês, eu ia com a minha mãe lá num barranco, tirava um barro branco, ela colocava aquilo numa bacia, fazia uma massa, e ela passava aquele barro branco em todo o fogão. Ele ficava bonito. Aí, depois de um mês, ele ficava escuro. Ela ia lá, vinha ali e fazia novamente aquilo. Não é porque ia ficar preto que ela não colocava, então, novamente, aquela massinha para ficar bonito. O que é capricho? É fazer o melhor com o que você tem hoje. E quando você estiver mais, aí você poderá fazer mais. Eu vou encerrar essa parte, para depois nós passarmos aí as perguntas, contando uma história que eu sempre conto no final das minhas palestras. É uma história de um trapezista que foi treinado para dar um salto triplo sem o uso da rede de proteção. Chegou o dia da estreia, o circo estava lotado, era o último número. Quando ele chega para dar o show, o professor pergunta: você está com medo? Eu falo: sim, então presta atenção. Quando você virar lá em cima, as 3 voltas, sem a rede de proteção, e quando você se voltar para pegar a barra do trapézio, ele poderá estar longe das suas mãos. Olha o recado agora. Quando você olhar para o trapézio que está longe das suas mãos, lance o seu coração sobre a barra,
que o seu corpo sempre, sempre, sempre irá atrás do seu coração. Sempre que você lançar o seu coração naquilo que você quer, o seu corpo irá atrás. Isso é que faz diferença. São essas pessoas que vencem na vida, porque esse entusiasmo realmente é muito importante que todos nós possamos praticar. Muito bom, professor. Professor Gretz, sua palestra abordou aspectos muito interessantes sobre o tema e percebemos que o senhor fala com muito entusiasmo, porque são coisas que o senhor viveu, e isso enriquece muito as suas histórias. Então, agora vamos aproveitar a presença do senhor. Gostaria de propor algumas perguntas. Sim. Diante do cenário que vivemos, em decorrência da pandemia da Covid-19, que recado o senhor gostaria de deixar para nossos alunos, professores, gestores, servidores também, sobre a superação, motivação e entusiasmo? Uma das coisas, eu estava vendo aqui as matérias que vocês têm aqui, tem um curso de hospedagem, tem um curso de meio ambiente, tem um curso de guia de turismo, porque a pandemia ela está afetando de maneira diferente. Então, tem alguns segmentos, supermercados, farmácia, essas pessoas ligadas a fazer produtos para proteção, elas estão trabalhando a todo vapor e nem estão dando conta do material. Mas tem alguns segmentos que está sofrendo mais. E um dos segmentos que mais sofreu é o segmento do turismo. Turismo que, o ano passado, no mundo, movimentou 10 bilhões de dólares. Eu quero fazer uma comemoração que a nossa safra agrícola desse ano também chegou a 10 bilhões de dólares. O Gaspar, a pandemia não atingiu o nosso agronegócio. Felizmente, o agronegócio conseguiu passar de largo nessa pandemia. Mas eu queria dar um exemplo para vocês, que não sei se vocês se lembram, dia 11 de agosto de 2001. 11 de agosto de 2001 foi quando aqueles 2 aviões terroristas derrubaram as 2 torres lá de Nova York. Depois desse acontecimento, criaram um protocolo. Para quem nunca viajou de avião, vou contar para vocês. Você chega no aeroporto, tem uma máquina que vê todos os metais, você tem que tirar aliança, tirar relógio, tirar sapato, tirar cinta e passa por um detector de metal. Não sei, os bancos devem ter isso, né? Sim. Os bancos têm. Aí você passa. Apitou, tem que procurar. E aí eles pegam a sua bagagem e examinam tudo. E a sua bagagem que foi despachada também passa por um scanner lá embaixo e eles verificam tudo. Então, para quê? Para evitar que haja pessoas entrando armadas, ou pessoas entrando com bombas, ou pessoas entrando com qualquer coisa que possa provocar um acidente. Então, esse é um protocolo que ficou. Nós que viajamos bastante pelo Brasil e pelo mundo, já estamos acostumados. Mas depois que você entrava no país, as coisas eram normais, era só a burocracia para entrar. Em alguns países, por exemplo, na Alemanha, quando você entra, o pessoal, eles pegam tudo, Gaspar, isso aqui, eles colocam tudo num saquinho, eles examinam tudo, que aí você se sente seguro, porque você fala, não, esse voo é seguro, porque eles olharam qualquer coisa que poderia provocar um acidente no voo ou um ato de terrorismo. Então, por que eu estou contando para vocês? Porque esse protocolo vai ficar agora também em outras situações. As coisas vão mudar e esse protocolo vai ter com relação ao distanciamento. Eu, quando estive na China em 2010, lá, quando desci na China em 2010, as pessoas estavam tudo de máscara. E tinha um equipamento, assim, na entrada do aeroporto, quando eu passava, se a minha temperatura estivesse acima de 37, ela acendia uma luz vermelha. E lá, para o chinês, era normal aqui. Então, nós vamos voltar com protocolo, mesmo que chegue a vacina, nós vamos ter essa preocupação. Quer ver uma coisa que vai mudar, Gaspar? Veja comigo. Quando você vai no aniversário, ele não põe vela, aí a criança sopra. Verdade. Aí não consegue assoprar, os colegas vêm assoprar.
fui até em 6 bocas soprando. Aí, quando não consegue, a mãe ou a avó... Acabou isso, pessoal. Estou só dando um exemplo pequenininho aí, que é até carinhoso, eu também já soprei bolo quantas vezes, mas porque não é só o Covid. Nós temos outras doenças, como tuberculose, como lepra, como não vou nem ficar citando aqui, são dezenas de doenças que estão, o sarampo, que estão circulando por aí e que nós temos que ter uma prática higiênica agora mais apurada. Então, acho que isso é uma das coisas que vai ficar. Com relação à economia, haverá uma acomodação, como eu disse para você, algumas coisas vão sofrer retração, como o caso do turismo, das viagens. Em compensação, o mundo digital, Gaspar, vai dar um pulo muito grande. Hoje as pessoas vão aprender a trabalhar em casa, algumas profissões estão aprendendo a delivery, a pedir alimentação. Então, toda essa infraestrutura... Hoje o WhatsApp é uma ferramenta das pizzarias, dos restaurantes. Então, muita coisa vai mudar. E a atividade que vocês fazem, eu estava olhando os cursos que vocês fazem, eu queria aqui até passar um incentivo para vocês desses cursos de metalurgia aí. O meu cunhado fez metalurgia lá no Zumira. Como abriu portas para ele, Gaspar? Que ele faz aquele serviço de ter aquele aparelhinho que nem médico para escutar o coração, né? E eles dão à prova as soldas desses grandes equipamentos que são usados nas usinas hidrelétricas. E eu estava olhando aqui as opções, porque agora cada atividade vai ter um profissional. Eu vi aqui, por exemplo, edificações. Quanta coisa nós podemos aprender aqui. Enfermagem, que vai ser agora aquecida. A enfermagem, hoje muitas pessoas mais idosas querem a ajuda de uma enfermeira em casa. Então, em todas essas opções aqui, o que importa é que você faça um curso bem feito, né? Que você faça o melhor possível, porque todos aqui abrem porta de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que você optou, você poderá, então, ter os seus desafios. Mas aí eu vejo que as dificuldades virão, mas isso sempre ocorreu na humanidade, viu, Gaspar? Encerrando a sua pergunta, sempre ocorreu na humanidade essas pandemias. Nós é que estamos vivendo agora, mas o mundo já viveu, e que agora vai ter que rever essas mudanças. Mas eu tenho certeza que nós vamos aproveitar de maneira positiva. Novamente, lamentamos a perda de amigos, de entes queridos, mas vamos aproveitar de maneira positiva, e os governantes estão trabalhando muito em cima disso. Aí eu vejo sempre aí no estado de São Paulo, eu vejo aí a planilha dizendo aonde que pode, vermelho, né? Vermelho, amarelo, tal. Então está muito bem orientado para que a gente possa administrar isso no futuro próximo. E qual que é o recado que o senhor dá para os nossos alunos e professores sobre superar esse momento aí? O conselho que o senhor passa para os nossos jovens e professores? Eu assisti aquele filme que eu recomendo a vocês, que é Vendedor de Sonhos. Esse filme é baseado no livro do meu colega palestrante, Uri. E tem uma cena só do filme que eu vou contar para vocês, que é a cena em que a pessoa está querendo cometer o suicídio, e ali não pula do 11º andar, do 20º andar, e aí sobe lá em cima uma pessoa mal arrumada, como se fosse um mendigo, e senta do lado ali. Fala assim, por que ele se quer se matar? Porque o mundo caiu sobre minha cabeça, está tudo difícil, eu não consigo mais viver, eu vou... Ele ficava assim, fazendo assim. E o mendigo conversando com ele. E, de repente, ele fala assim para o mendigo, e você? O que você faz? Ele falou, eu sou vendedor de sonhos. E o que você quer vender para mim? Agora vem a parte bonita da história. Ele disse, eu quero vender para você uma vírgula, para você recomeçar a sua vida, independente do que desabou na sua cabeça. Essa é a vírgula. Então, eu queria propor a todos vocês uma vírgula e vamos recomeçar a situação
mais difícil já passou, e queria passar, então, um recado especial aí para os professores, né? Eu fui professor há quase 30 anos. Eu não posso garantir a vida eterna para os professores, mas eu tenho certeza que lá no dia do juízo, o professor vai ter uma fila preferencial, porque realmente o professor tem uma dedicação muito grande. Eu tenho saudades das minhas... Eu lembro... sabe que a minha professora do primário, a dona Alba Bonilha, está viva, indo para os 100 anos. Que legal. Né? Um abraço para aí. Eu lembro das minhas professoras todas, e professores, não fiquem desanimados, porque às vezes vocês falam alguma coisa e parece que as pessoas não estão ouvindo, mas estão. Eu cheguei esses dias lá para os meus netos e contei uma história do livro que eu tinha acabado de ler, que era o Decameron de Boccaccio. Eu contei uma história para eles, o Gaspar. E eles ouviram a história. Depois de 2 horas, eles me chamaram e fizeram uma peça da história que eu tinha contado. Uma peça, criaram uma peça baseada na história que eu contei ali. A história é curta, eu contarei num minuto. O Frederico era apaixonado pela Joana, a Joana era casada, mas ele só podia cortejá-la porque ele era casado, ele fazia festas e mandava presentes e gastou todo o seu dinheiro. Eu conto, né? Gastou todo o seu dinheiro, ficou pobre, só sobrou um falcão, e ele foi morar no sítio com o falcão. E o falcão caçava aves para ele e ele comia aquelas aves. E um dia o filho da Joana ficou muito doente, ela já era viúva, e ela falou, o filho falou, me leva lá no sítio do Frederico, ali, a história se passa em Florença. E ele levou, aí o menino viu o falcão, brincou com o falcão, e ficou entusiasmado com o falcão, e voltou para casa, e ele ficou doente com a peste negra. Aí ele falou para a mãe, mãe, vai buscar o falcão lá, para me brincar um pouco com o falcão. Aí ela foi com a amiga dela, na casa do Frederico, que amava ela, mas era um amor platônico, só de longe. E ela falou, vim almoçar com você. Então vou preparar o seu almoço. E botou ela sentada numa área e foi preparar o almoço. Aí botou uma toalha de renda branca na mesa e preparou o almoço, trouxe um vinho que harmonizava com o prato. Todo mundo almoçou, elogiou a comida, e daí a mulher disse, a Joana, olha, meu filho está muito doente, e eu vim aqui para buscar, se podia me emprestar o falcão por um tempo. Ele começou a chorar. E a mulher disse, por que você está chorando? Porque esse almoço que eu fiz para você, eu matei o falcão. Você matou o falcão e fez o almoço? Ela falou, sim, eu queria dar para você o melhor de mim. Ela vai, o filho morre, e ela resolve casar com o Frederico. Aí os irmãos falam assim, mas o Frederico é pobre, tem nada, nem falcão mais ele tem. Olha a frase que ela diz para os irmãos. Os irmãos falando que ele era pobre. Aí ela pega, ele pega ela diz para os irmãos o seguinte, eu prefiro um homem que tenha necessidade de riqueza do que uma riqueza que tenha necessidade de um homem. Vou repetir. Eu prefiro um homem que tenha necessidade de riqueza do que uma riqueza que tenha necessidade de homem. E aí, as minhas 2 netas prepararam a peça. A Lara botou bigode, ela era o Federico, falava grosso. Então, eu fiquei imaginando, Gaspar, eu contei assim, em 2 minutos, no intervalo do almoço ali, e eles foram lá e fizeram a peça. Mas não é porque são meus netos, não. É porque a cabecinha deles, o carbono está novo. E, professores, o carbono dos seus alunos também é novo. Então, continue falando não só da matéria, mas da ética, da responsabilidade, dessas coisas importantes. Não desista, não desista. Mesmo que lá no fundo eles estão conversando, alguns até no WhatsApp aí, mas eles estão ouvindo e vai ser muito útil lá na frente. E vocês, alunos agora é a vez de vocês. Aproveite. O professor, às vezes, gasta horas e horas estudando, tentando compactar uma história, tentando criar uma experiência e arrumando equipamentos. Aproveite, que esse é o melhor momento da sua vida, é esse que você pode dizer, eu não sei, eu quero aprender. Porque lá na frente, você vai ter que mostrar que sabe.
Bom, o senhor está utilizando o celular, né? Estamos na plataforma Teams e muitos dos nossos alunos, creio que a grande maioria, também está utilizando o celular, que é o único recurso em casa para esse momento, para assistir às aulas. Então, também é uma... Além de ter que aprender a trabalhar com essa ferramenta na educação, tá certo que nós sabemos utilizar o celular para o dia a dia, mas existem algumas limitações, a gente acaba sofrendo um pouquinho. Não sei se eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer para os nossos jovens sobre o uso da tecnologia nesse momento aí de isolamento social. A tecnologia veio para ficar. Eu disse a vocês que uma das coisas que a pandemia vai deixar é a aceleração do mundo digital. Eu, por exemplo, agora, nessa época, tenho feito muitas palestras online. Amanhã eu faço uma palestra, estarei fazendo uma palestra à 13h para um congresso de recursos humanos. Vai ter palestrantes às 9h, às 10h, às 11h, às 12h, e a minha palestra é às 13h. E já tenho feito várias palestras online, quer dizer, pela live ou pelo aplicativo Zoom, porque o aplicativo Zoom é restrito àquelas pessoas que têm o código. Então, muitas empresas estão fazendo suas convenções de vendas, a pessoa está na sua casa e eles me passam o briefing e eu, então, faço a palestra para eles pelo aplicativo Zoom, e tem outros aplicativos também que estão sendo usados. Então, a tecnologia chegou. Eu uso o meu celular, eu nem uso o meu computador. Meu celular é a minha ferramenta. Eu tenho no meu celular 26 mil cadastrados do WhatsApp. E eu mando vídeos para eles. Eu até queria convidar aí os alunos, professores, se vocês forem no YouTube, vocês poderão, então, ver lá, tem mais de 200 vídeos gravados. E também vocês poderão me dar um oi aí pelo meu Instagram, né, que é @professor Gretz, @prof Gretz. E tenho live hoje não, né, porque essa está sendo lá para frente, mas eu faço lives regularmente. Você pode entrar no meu Instagram, me dar um oi, identificar que nós tivemos em contato aqui no dia de hoje, e aí nós poderemos vocês poderão me acompanhar. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos que ter, nem tudo vai ter um laptop. Eu não me acostumo com o laptop, eu uso o meu celular para tudo e vai muito bem. Então, aí é muito importante que eu tenho aqui uma capinha que eu uso, né? Foi uma capinha para proteger a queda, e depois coloco em outro lugarzinho. Meu celular anda com a capinha protegendo, aqui está sem a capinha. Eu coloco a capinha e coloco uma outra. Você tem aquela bolsinha preta, Solange, para mim, uma? Aí eu coloco uma outra bolsinha, que a Solange está pegando para mim mostrar para você, porque é um equipamento muito valioso. Aqui, ó. Aí eu coloco aqui. Aí qualquer queda eu tenho a bolsinha, tenho essa aqui para proteger o equipamento, porque os equipamentos nós temos que cuidar, porque senão não podemos tomar cuidado. E aí, às vezes, Gaspar, eu deixo no banco do táxi, e é preto, às vezes eu não vejo. Mas eu tenho um costume, toda vez que eu pego um táxi, quando eu desço, eu pego o telefone dele. Você não sabe que alívio que é quando você esquece uma coisa no táxi e você tem o telefone do táxi. Então, jovens, a disciplina. Você perguntaram, professor, eu fui aluno mediano, como é que você chegou ao sucesso que eu cheguei ao meu sucesso? Porque eu sou muito disciplinado. Eu tenho muita disciplina na minha vida. Eu, quando vou viajar, eu organizo com antecedência, eu preparo, eu vejo todos os horários, tudo. Sempre estou chegando adiantado, nunca deixo de pegar em cima da hora. Então, a disciplina foi um dos fatores muito importantes para eu chegar no sucesso. Porque eu quero dividir com vocês, porque eu tive sucesso na minha carreira, né? Durante 15 vezes, eu fiquei entre os 5 mais lembrados, o Gaspar falou. Durante 5 vezes, eu fui o top of mind.
tem bastante palestrantes no mercado, mas tudo isso é fruto do quê? É fruto de muita disciplina, de muita leitura, de muito estudo e de muito entusiasmo. Muito bom. Para a gente finalizar as perguntas, professor, eu vou aproveitar essa a sua dica aí sobre disciplina também durante a palestra. O senhor falou algumas vezes, inclusive também em outras respostas, sobre algumas competências socioemocionais. Então, eu gostaria de perguntar, nesse momento, fomos colocados à prova no que se refere às nossas relações sociais, profissionais e educacionais. Nesse contexto, como o senhor percebe a importância das competências socioemocionais? Eu quero aproveitar a sua pergunta para falar para você que eu venho fazendo palestra há 40 anos e agora, de uns anos para cá, começaram a pedir, porque a minha palestra é feita conforme o briefing, conforme os tópicos. Estão pedindo muito que eu fale sobre espiritualidade. Espiritualidade não é falar de religião, é falar da importância do ser, da pessoa, porque há uma preocupação muito grande, Gaspar, com o número de suicídios. Os suicídios não aparecem no jornal, porque há uma ética entre os meios de comunicação de não divulgar. Então, sempre fica muito bem escondido, mas dizem que a cada 1 minuto tem um suicídio no mundo. E, às vezes, outro dia alguém me ligou, queria uma palestra lá, porque o rapaz suicidou por causa da namorada. Brigaram e ele foi lá. Então, eu queria passar isso que eu estou falando nas palestras, passar para todos vocês, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Então, o que acontece? Nós temos 3 coisas que atormentam o ser humano, que é a depressão, a ansiedade e o estresse. O que é a depressão? A depressão é o excesso de ontem. Ouçam bem essa parte do programa, porque eu acho que é uma das partes mais importantes para a sua vida. A depressão é o excesso de ontem. São frustrações na família, frustrações no emprego, coisas que aconteceram, de um sócio, de um vizinho que tem um cachorro que late a noite inteira, não deixa você dormir. Um monte de coisas que você, às vezes, fica carregando. Então, eu queria passar para você. Quem revisita o passado, envenena o presente. Isso é uma coisa que eu acho fantástica no celular, é aquilo, às vezes, que eu estou com dificuldade, eu falo para a Solange, o que eu faço? Sabe o que ela fala? Reinicia, professor. E quantas vezes a gente reinicia o celular e aquele defeito some? Então, eu queria convidar você ao reiniciar a vida, ao deletar essa memória negativa que a gente tem, por um monte de coisas. Porque esse excesso de ontem lhe dá depressão. Então, é uma das coisas que o ser humano sofre. A outra coisa é o excesso de amanhã. Como é que vai ser quando eu me formar? Como é que vai ser minha profissão? Como é que vai ser depois da pandemia? Como é que vai ser isso? E dizem que quase de cada 100 coisas que você pensa que vai acontecer, 90 não acontece, Gaspar. E você fica sofrendo antecipadamente. Isso gera ansiedade. E os problemas de hoje geram o quê? Gera o estresse, que é os seus compromissos financeiros que estão com dificuldades por motivo da pandemia, alguma coisa. 4 coisas atormentam a gente na vida. 4. Família, quando eu falo tormento, porque tem coisas para você resolver. Saúde, seu ou de alguém da família. Os desafios profissionais e financeiros. Então, quando você olhar para alguém, qualquer pessoa, você pode olhar para mim, eu também estou sofrendo um dos 4. E você também está um dos 4. É família, alguém da família está com problema, com dificuldade. Saúde, porque aqui sobre família, eu quero dizer para vocês, nós temos que ser zelosos com os mais idosos. O único mandamento com promessa para os cristãos que estão me ouvindo é honra teu pai e tua mãe, que os seus dias vão se prolongar na terra. Então, e honrar, porque isso prolonga os nossos dias. Então, voltando aqui, são essas, a família, preocupação com a família, que alguém tem doente. Eu tenho uma sogra com 91 anos de idade.
vocês sabem quais são as dificuldades que tem uma pessoa de 91 anos. Tem outras pessoas com doenças bem avançadas, difíceis. Então, é família. Aí tem a saúde sua, né? Coisa que está acontecendo com você ou com alguém perto de você. Depois, os desafios do trabalho, do que está fazendo, no seu caso, no caso de vocês agora, de vida de estudante. E depois, a parte financeira. Então, juntos os três, Gaspar, presta atenção. Se você tiver excesso de ontem, excesso de amanhã e excesso de hoje, a sua cabeça não aguenta. Com todas as pessoas que ceifaram as suas vidas, foi porque provavelmente elas estavam com os três excessos. Mas eu tenho um remédio para você. Eu tenho um remédio. Excesso de ontem, professor. Como é que eu faço? Eu vou pegar um recado do profeta Jeremias, que disse, olha que coisa linda, eu só quero trazer na minha memória aquilo que me pode dar esperança. Vou repetir, eu só quero trazer na minha memória aquilo que me pode dar esperança. Aquilo que não me dá esperança, eu tenho que aprender a deletar, ou a resetar, ou a reiniciar. E o amanhã? Amanhã, Jesus disse, não fiqueis ansioso pelo dia de amanhã. Basta para cada dia os seus desafios. E o dia de hoje, professor? O dia de hoje. E o estresse? Nós temos que aprender a ter um refúgio. O que é o refúgio? Refúgio é aquele que você faz assim. Eu vou ver se eu consigo representar aqui. Ó. Sabe? Esse é simbólico, mas tem que fazer esse. O que é o refúgio? O refúgio, para alguns, é um jogo de futebol, para os outros é ir na casa da sogra, né, Gaspar? Para outros é ir numa exposição de orquídea, para outros é visitar lá a zona da mata, lá, que o Saponga cuida. Quer dizer, cada um tem o refúgio. O meu pai, Roberto Gretz, ele foi até 96 anos. Sabe qual era o refúgio dele? Era tocar sanfona. Todo dia, às 18 horas, ele tocava 5, 6 músicas. Aquilo, para ele, era um refúgio. Além do que, professores, colaboradores e alunos que estão me assistindo, servidores, o meu pai, com 80 anos, começou a escrever. Eu tinha 6 livros e ele não tinha nenhum. Incentivei para escrever um livro, ele escreveu 36. E eu estou com 14. E esse livro ele lançava em Itapeva, na Casa da Cultura, ia lá. Ele criou uma amizade nova na cidade, porque os amigos dele foram morrendo. Com 96, ele ficou praticamente sozinho. E ele, então, ia lá, lançava os livros, falava dos livros, tocava sanfona com os jovens. Então, isso que aconteceu. Era o refúgio dele, oxigenou a cabeça dele. Então, todos nós temos refúgio. O Winston Churchill perdeu uma filha muito nova, com 18 anos de meningite. E ele foi por um tempo numa chácara na Escócia, e lá ele começou a pintar. Ele pintava um lago. No dia seguinte, ele pintava de novo, o mesmo lago. Ele perguntou, mas por que o senhor pinta esse lago todos os dias? Porque esse lago, onde eu pinto, eu, então, lembro da minha filha e cada hora que eu vejo no lago, eu vejo uma coisa diferente. Então, foi o refúgio dele, foi a tela para poder esquecer a perda precoce da filha. Então, qual o seu refúgio? Eu não sei, cada um tem o seu refúgio. Os livros é um refúgio, o esporte é um refúgio. E nós temos que respeitar, vocês, os casados presentes, têm que respeitar o refúgio do marido e da mulher, porque não é igual. E, às vezes, a pessoa quer ficar mais quieto, refletindo, é um refúgio. Então, recordando, né? Só quero trazer a memória que me dá esperança, vamos eliminar o passado e vamos diminuir a depressão. Vamos ficar preocupados só com hoje. Ansiedade, não fiqueis ansiosos pelo dia de manhã. E sobre o nosso estresse que nós temos, que é muito, procurar ter um refúgio, achar algumas coisas para intercalar com aquilo que nós estamos vivendo. Essa é a forma que eu acho, Gaspar, e que eu tenho usado nas minhas palestras, eu faço muita palestra para CIPATs também, quando eles pedem para passar um recado, porque estão muito preocupados com a maneira que as pessoas estão com esses excessos
e acaba, então, fica... Porque isso aí dá câncer, dá diabetes, dá um monte de doenças. Então, não é só lá a pessoa tirar a vida, não. São doenças que nós temos. Há um versículo bíblico que diz o seguinte, quando eu fiquei com raiva, eu senti picadas no meu rim. E uma das formas, Gaspar, encerrando essa pergunta, é o seguinte: as palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. O que as palavras agradáveis são? Paciência, perdão, gratidão, tolerância e amor. Se você praticar, meu amigo, minha amiga, essas palavras, você está passando saúde para as pessoas. E quando você passa saúde para as pessoas, você passa saúde para você também. Quando eu perguntei para o meu pai, pai, como é que faz para ser feliz? Sabe o que ele me disse, Gaspar? Para ser feliz, faça alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, você é feliz. E cada um de vocês que me acompanharam, faça alguém feliz. Porque quando você fizer alguém feliz, você também, com certeza, será feliz. Muito obrigado, professor Gretz, parceiro de longa data, sempre colaborativo. Tenho certeza que nossos alunos e professores refletirão sobre seus conselhos para iniciarmos o semestre letivo. Para mim foi uma honra mediar e ter esse papo com você. Admiro muito seu trabalho, tenho acompanhado suas lives e só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui conosco. E passo a palavra para o senhor deixar alguma mensagem final antes de encerrarmos a nossa Masterclass. Eu agradeço muito, Gaspar, essa oportunidade. E eu estava olhando nas cidades que você atua aí, a ETEC, né? Eu conheço todos os municípios, com exceção aqui do Tejupá. Só Tejupá que eu não fui. Nos outros municípios aqui, eu até vi os saudosos aqui, Ilha Comprida. Ilha Comprida foi onde eu fui, meu pai me levou pela primeira vez ver o mar em 1954. Ilha Comprida, Pariqueraçu, Juquiá, Miracatu, Registro, Sete Barras. Ali em Sete Barras tinha uma balsa. Eu desci em São Miguel Arcanjo, ali pela serra, chegava em Sete Barras, tinha uma balsa. A balsa não era uma balsa motorizada, era uma balsa que ficava assim, a água batia, ia atravessando e tinha um cabo de aço que segurava essa balsa. Então, quando eu olhei aqui, Taquarituba foi onde eu comprei a minha primeira bota, lá no Zé da Bota, Taquarituba, Taquarivaí, aí também, Coronel Macedo, quanta uva vendi em Coronel Macedo, a Riversul, eu conheço o Riversul, o tempo que chamava-se Ribeirão Vermelho do Sul, depois foi Riversul, a Itaporanga, eu fui lá na inauguração da Abadia, a Piaí, Barra do Chapéu. Barra do Chapéu foi um dos últimos lugares que eu fui conhecer lá, fui lá recentemente, Barra do Chapéu, Itaoca, Itararé, até a cidade da minha esposa, Campina Bonita, que antigamente tinha outro nome, enfim, eu fiquei olhando aqui a relação Pedro de Toledo, Eldorado, Cananéia, onde uma cidade histórica. Então, eu me senti assim, conversando com todas essas cidades, e espero que todas elas tenham, quem não tem, que em breve tenha os cursos, e foi muito bom. Estou à disposição, parabéns pelo seu projeto, Gaspar, pela Masterclass, e que vocês continuem. Eu sempre estou à disposição de vocês. E não se esqueçam a frase do senhor Roberto, meu pai, fazendo as pessoas felizes, você também será feliz. Um forte abraço, professor Gretz. Muito obrigado, professor. E ao finalizar essa entrevista, e após essa experiência tão agradável, oportuna e esclarecedora, só temos que reforçar nossos agradecimentos ao professor Gretz e dizer que levaremos esse entusiasmo propagado para nossas vidas, nos motivando para enfrentar os desafios atuais e os futuros. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém.